Então, tá. Aí, tem mais alguma dúvida específica, gente? Eu fiquei com uma dúvida também na número 7 da lista 6, da última lista, aqui para entregar. Da 6, da anterior. Daquela última questão que tinha ficado para entregar junto com essa. Uhum. Ah, sim, verdade. Aí, cadê? Deixa eu ver aqui de novo o que eu tinha feito. Sim. A primeira parte dela, consegui fazer bem A, né, para calcular o ΔG. Aí, na B, ele fala que foi introduzido mais bromo no recipiente com excesso de iodo. E a pressão e a temperatura são mantidos a 0,164 tm. Isso aí que eu não entendi, acho que eu não entendi muito bem tipo, a forma como ele estava explicando. Tipo, não variou a temperatura nem a pressão? Isso que ele estaria falando, que ela manteve constante? Então, deixa eu ver junto com todo mundo aqui. A constante, vocês estão. Não sei se dá para ler, né? Eu estou tentando aumentar aqui, mas não sei se está legível para vocês. Tá legível, sim. Então tá. A constante de equilíbrio dessa reação. Aí você diz que a letra A. Caramba. Aqui. Letra A. Calcule o ΔG padrão para a reação. Isso você conseguiu fazer, né? Sim. Tá. A letra B. O bromo é introduzido no recipiente com excesso de iodo líquido, de iodo sólido, né? A pressão e temperatura são mantidos a 0,164 atmosfera, ou seja, a mesma condição da... Não. 0,164 é a constante de equilíbrio, né? São mantidos a e tanto. Determine a pressão parcial do IBR no equilíbrio. Então, aqui, o que acontece é o seguinte. Você calculou o ΔG, certo? Só que o que ele está pedindo para você é o seguinte, ele colocou iodo e bromo em excesso, né? E aí ele quer saber, dada essa constante de equilíbrio, qual que é a pressão parcial do IBR no equilíbrio. O que acontece aqui é que você precisa fazer aquela nossa consideração padrão, né? O iodo e o bromo, como eles são sólido e líquido aqui, eles não vão participar, né? Quer dizer, o que acontece? Qual que é a fração molar do iodo no sólido? É 1. Qual que é a fração molar de bromo no líquido? É 1. Então, eles não entram lá na constante de equilíbrio quando a gente faz a demonstração, certo? Então, como que eu vou escrever essa constante de equilíbrio? Eu vou escrever aqui do lado. Ó. Kp para essa reação é simplesmente a pressão parcial do IBR pela pressão padrão ao quadrado. Certo? Essa é a constante de equilíbrio é a expressão, e ele diz que isso é 0,164 a 25 graus Celsius. Certo? Ocultar. Então, agora o que você precisa fazer? Você tem o valor da constante de equilíbrio, mas você tem que... A sua ideia agora é determinar quanto de IBR que se forma no equilíbrio. O que é interessante aqui, que vai facilitar a sua vida, é o seguinte. A equação química, eu vou repetir ela aqui. Né? I2 sólido mais bromo 2 líquido está em equilíbrio com 2 de IBR, que é um gás. Né? No início, então, o que é feito? Então, você tem um excesso de bromo, né, uma quantidade de bromo, não diz nem que é em excesso, né, que o iodo está em excesso. Então, você tem um certo valor lá, uma quantidade de iodo e de bromo, que eu vou chamar de A e B aqui, né? E você não tem IBR no começo dessa reação. Então, isso aqui é o início da reação. Né? Quando você reage, então, na reação, você tem a formação,
para cada mol de iodo e de bromo consumido, você tem a formação de 2 de IBR. Então, você tem aqui um valor que a gente pode chamar de alfa, de repente, né? E você tem aqui um aumento no número de mols do IBR de 2 alfa. Né? Só que, e aí no equilíbrio, quando a reação atinge o equilíbrio, você tem uma certa quantidade de iodo final, uma certa quantidade de bromo final, e você tem, que é sempre, né, a soma dessas etapas, e você tem aqui uma quantidade de IBR final. Só que essas duas variáveis aqui, não importa o valor delas, porque elas não entram na constante de equilíbrio, certo? A sua constante de equilíbrio, ela é esse 2-alfa aqui, tá? Isso aqui está sendo falado em número de mols. Né? Para a gente considerar isso aqui, a gente pode lembrar que a pressão parcial do IBR, ela é proporcional ao número de mols, a fração molar de IBR. Né? Ele não está te pedindo a fração molar, está te pedindo a pressão parcial. Pressão parcial é justamente esse valor aqui. Tá? Então, o que você precisa, na verdade, para resolver isso aqui? A pressão parcial né, a gente vai definir isso. Pressão parcial é justamente a pressão de IBR pela pressão padrão, né? A pressão é essa, né? E, né, então a gente vai chamar isso aqui de pressão parcial. Não, agora eu estou pensando numa coisa, que a pressão do recipiente é 0,64, né? 0,16, aliás. Então, você não está na pressão padrão. A sua pressão total é 0,164 atm. Né? Então, a sua pressão aqui, a pressão total não é pressão padrão. Essa pressão aqui é 0,164 atm. Certo? Então, a gente vai pensar, eu acho que o melhor jeito aqui é a gente pensar assim, a gente vai usar aqui 0,164, e a gente vai ficar, então, com uma expressão que é pressão de IBR pela pressão total, 0,164, a gente não está na condição padrão, certo? Ao quadrado é igual a 0,164. Daqui sai direto a pressão de IBR. Certo? Sim. É que eu E não aí... que pode não falar. estava entendendo era justamente esse 0164, o que ele seria? Eu não estava conseguindo ver que ele seria essa pressão total, não estava conseguindo encaixar ele. Porque ele tá dizendo isso aqui, né? Que a pressão é 0,164. Então, isso aqui acaba sendo a pressão total, certo? A pressão do sistema como um todo é 0,164. Né? Qual foi a ideia? Porque, deixa eu ver aqui, 0,164, 0,164... não vai facilitar em nada a vida de vocês usando, mas enfim, a conta não vai ser difícil de fazer, né? Porque, enfim, aqui não é nem resolver uma equação de segundo grau, né? Você vai só tirar a raiz quadrada do resultado aqui dessa multiplicação. É isso, em princípio. O problema mesmo é isso que você falou, né? É saber onde colocar o quê, Daniel? Aqui. Gustavo, uma pergunta. Pode falar. Nessa questão, ele fala assim, assuma que o bromo está líquido, que a pressão de vapor do iodo é desprezível. Nesse caso, a gente teria ou não que usar a pressão de vapor pro bromo? Não. Ele está dizendo que todo o bromo é líquido. Né? Então, como todo o bromo está líquido, então a gente também está assumindo que a pressão de vapor dele é desprezível. Tá? Ok, beleza. Toda essa frase aqui é para a gente poder fazer para a gente poder escrever Kp dessa forma aqui, tá? Porque se o iodo e o bromo, eles efetivamente têm uma contribuição, mas ela é muito pequena, né, na pressão total. Se a gente tivesse que levar em conta a pressão
de vapor do iodo e do bromo, aí a gente teria que pensar que essa constante de equilíbrio aqui, ela tem que levar os reagentes também em conta. Tá? Aí, por exemplo, nesse caso, se, como estão na seca, ele fala para levar em consideração a pressão de vapor do iodo. Aí, basicamente, o que iria alterar seria que, por exemplo, nessa conta, aquela ali da pressão de vapor do IBR sobre 0,164 ao quadrado, isso estaria dividido pela pressão de vapor do iodo sobre 0,164, né? Isso, exato. E o bromo também tem pressão de vapor, né? Então, quer dizer, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma aproximação. Então, nesse C aqui, ele está te dando uma oportunidade de corrigir, né? Sim. O bromo também tem uma pressão de vapor que é bem razoável, né? Tem um cheiro horroroso, por sinal. Né? Tudo bem? Sim, deu para entender bem. Ok. Quando você vai terminar essa reunião? Daqui a pouco, filho. Eu vou terminar até quando? Ah, não sei. Conta uma história lá pra tia. Mas olha só o que eu fiz. Que legal. Depois você me conta direito isso aqui. Pode. Ah, porque agora eu tô dando aula, filha. Você vai aparecer na gravação pra variar. O papai indo aqui. Então fala oi pro pessoal, pelo menos, vai. Socorro! O papai só tem a lista de cada. Você nem imagina. Ele estava me contando uma história sobre zumbis antes da aula começar. E a história continua. E aí, pessoal, o que mais que a gente pode conversar hoje? Ô, professor, Diga. na número 8 da lista 7, eu fiquei em dúvida. Você quer que explique as bases moleculares da equação. Só que como eu vou relacionar as bases moleculares a essa explicação? Então, a ideia... Isso que eu fiquei em dúvida. Uhum. Não, então, o que acontece aqui é para a gente pensar do ponto de vista microscópico, né? O que a temperatura causa numa reação química, molécula a molécula, se a gente fosse pensar, né? Se fossem ali as substâncias moleculares, sei lá, os reagentes num meio reacional, como é que a temperatura variaria, mudaria a dinâmica do que acontece ali para atingir o equilíbrio? Né? Se você... É que eu vou acabar te dando a resposta, né? Mas se você for atrás, você vai encontrar isso na literatura. Né? A literatura que eu digo são os livros. Né? Você tem algumas dicas dessas bases, né? Quer dizer, do nosso conhecimento microscópico associado com a equação de Van 't Hoff, né? É essa a ideia. Ele está se aproveitando. Mas aí você quer que a gente explique pelo grau de agitação das moléculas, assim? Mais ou menos nessa linha, mas na verdade, por exemplo, por que tem o ΔH nessa equação? O que o ΔH tem de interessante, né? Por que é ele que aparece nessa equação?
Porque o grau de agitação, você tem toda a razão, vai influenciar para caramba, mas vai influenciar mais na velocidade do que no equilíbrio em si. Né? Isso é uma das formas da gente explicar a cinética, né? Então, quando você aumenta a velocidade, você aumenta a mobilidade, né, das espécies, elas tendem a se chocar mais, e ao se chocar mais, a reação acontece de forma mais rápida. Isso é um jeito bem simples a gente falar de cinética química em termos microscópicos. Só que, do ponto de vista da termodinâmica, isso não é suficiente, quer dizer, a termodinâmica não é afetada pelo número de choques que acontecem. Ela é afetada só a gente só está pensando no equilíbrio, né? Então, por que é o ΔH que está ali? Né? E aí você pode pensar, né, analisar um pouquinho na ideia do que acontece na quebra e reformação de ligações, né? Não sei se eu estou sendo claro. Entendeu? Entendi. Uhum. É essa a ideia. É uma explicação, é lógico, né, que tem que ter uma fundamentação no que a gente já sabe, mas ela não é uma fundamentação matemática, né? Eu só queria entender, assim, o quanto vocês pensaram nesse assunto, né? Vocês têm mais dúvidas, pessoal? Por mim já tá ok, já tirei minhas dúvidas. Tá bom. Por mim também. Tudo também? Deu para captar o que a gente estava falando, né, sobre equilíbrio, gente? Que eu acho que isso é talvez das coisas que a gente fala aqui é a mais relevante, né? A ideia da espontaneidade de reações, né, que a gente já pensou lá no ΔG, né? Para mim é muito importante que vocês não saber fazer as contas, mas entender a natureza, né, do processo, sempre lembrar que a gente tem que pensar na entropia total, e o ΔG é uma expressão da entropia total. É importante ver a ideia da constante de equilíbrio, né, de onde que ela surgiu. O que influencia nela, né? Eu acho que essas coisas são provavelmente nessa parte final as mais relevantes que vocês precisam levar aí para o resto do curso, né? Queria saber se vocês estão tranquilos, né, confortáveis com esses conceitos. Eu vou contar uma anedota. Pode falar, Daniel. Não, essa é a placa que eu acho que deu para entender, sim. No início estava achando um pouco confuso mais a parte de misturas, assim, e de soluções, mas mais para o final deu para começar a entender um pouco melhor. Essa parte de misturas, ela acaba que a gente não consegue falar tudo que precisa, né? Tanto que vocês vão ver isso de novo em equilíbrio cinético com muito mais profundidade, né? Mas ela é relevante para a gente chegar naquela dependência do potencial químico com a composição, né? E dali que a gente chega na constante de equilíbrio, né? Eu entendo que não é uma coisa muito fácil, é por isso que vocês veem duas vezes, né? Vocês veem uma primeira vez agora um pouco mais resumido, e no começo de equilíbrio cinético vocês vão ver isso bastante, inclusive diagramas de fase, de misturas e propriedades coligativas e coisas bem, bem interessantes que provavelmente vão ajudar vocês a terem uma visão mais clara desse tópico, né? A gente faz essa abordagem inicial para poder
usar, né, o potencial químico depois como a nossa ferramenta, né, para achar a constante de equilíbrio de uma reação química, tá? Que é o grande tchan da história aí é esse. É só uma estampa, tá bem? Você vai precisar revisar bastante, João Paulo? Foi isso que eu li aqui, né? É. Pois é, provavelmente. Você está falando por causa da iniciação científica, né? Você vai ver isso 1 milhão de vezes, né? Tem 2 anedotas, né, que eu posso contar para vocês. Eu acho que a gente se esgoela aqui, às vezes é por isso que eu fico insistindo tanto. Agora é você, Pique Roxa? Eu quero ir no clube. Ah, outra hora. Não, a cola. Agora não dá. Cecília, por favor, né? Hoje tá difícil aqui em casa, viu, gente? Então, deixa eu voltar aqui. Onde é que eu estava mesmo? Ah, sim. Eu fico falando isso porque, assim, a gente tem prova de ingresso na pós-graduação aqui. Não sei se vocês sabem já, né? Então, nessa prova de ingresso, ela já passou por várias fases, né? Atualmente, o que acontece? Você tem uma prova que a gente chama de conhecimentos gerais, vamos dizer assim. Então, você tem questões, não as mais cabeludas, mais avançadas, de físico-química, questões de orgânica, analítica e química inorgânica, né? Porque isso serve, além do ingresso, para classificação para bolsa de estudo também e tudo mais. O que uma vez a gente fez uma questão, eu e uma colega, que ela nem está mais na UFJF, a gente fez uma questão, a gente colocou assim, vamos colocar essa questão em 2 partes. A primeira parte a gente vai fazer ela bem fácil. A gente vai perguntar, a gente vai dar lá uma reação qualquer, com o ΔH, o ΔS e a temperatura, e vai perguntar se a reação é espontânea, né? E eu me lembro que o ΔG dava negativo, só que a reação era endotérmica, então o ΔH era positivo. A gente tinha uns 50 candidatos na época, 27 ou 28, eu lembro que a gente até anotou isso e mandou para o colegiado. 27 ou 28 responderam que a reação não era espontânea porque ela era endotérmica, no ingresso do mestrado. Então, isso é uma coisa que me fez refletir um pouco sobre esse assunto, e é por isso que eu fico repisando isso com vocês tanto, a ponto de ficar provavelmente bem chato, né? Toda, né, a discussão da entropia total, o ΔG, a relação com a entropia total, isso para mim é importante porque as pessoas que elas estão com um conceito bastante errado e dependendo do que a pessoa for fazer, isso pode ser relevante, pode fazer falta mesmo. Professor, Pode falar. essa questão, por exemplo, que reações exotérmicas, elas são sempre espontâneas, assim, entre aspas. Eu não sei se existe algum caso aí na literatura que fala que existe uma reação, talvez ela não ocorra, por mais que ela é exotérmica. É porque o ΔH ele acaba sendo tão negativo que ele consegue superar a questão daquele outro termo na energia livre de Gibbs lá, que no caso seria entropia. Aí, Então, por isso que dá essa impressão que toda reação exotérmica ela é espontânea. Então, mas isso aí não é bem verdade, né? Por exemplo, a síntese da amônia, né? O processo é exotérmico. E se você aumentar a temperatura, justamente por ser exotérmico, né? O que acontece é que o termo da entropia fica cada vez mais relevante e a variação de entropia nessa reação é negativa. Então, quando você está lá em 700 graus Celsius, 600 graus Celsius, 400 graus Celsius, se eu não me engano, é a temperatura usada na indústria. O ΔG dessa reação é negativo. Ela não é espontânea. Tá? E é uma reação clássica, né? O método de Haber-Bosch está aí desde os anos, sei lá, 20, 30. Né? É um erro mesmo, João Paulo, na verdade. Né?
Qual que é o grande problema? Eu acho que isso vem muito da conceituação de termoquímica no ensino médio, isso se perpetua, né? Que é um dos problemas que a gente tem no ensino de química, que tem uma sobressimplificação em alguns conceitos para passar para o pessoal que está no ensino médio ainda, e isso contamina toda a formação superior depois da pessoa. Né? Se você quer falar sobre isso, é lógico, né? Tem coisas, por exemplo, aí você pode me dar um exemplo, mas quando eu, sei lá, diluo o ácido sulfúrico, é super exotérmico e é espontâneo. Mas aí você está ganhando entropia também, né? Ao dissolver o ácido sulfúrico, você está aumentando a entropia do sistema. Então, você não tem que discutir nessa reação. Você tem um aumento de entropia e você tem um ΔH negativo. O que é importante, assim, realmente, toda vez que o ΔH é negativo, você tem uma contribuição para que o ΔG seja negativo também. Mas aí, o termo de entropia pode fazer toda a diferença. Né? A gente vai lembrar lá, o ΔG, ΔH menos T ΔS. Se você tiver uma entropia positiva, uma entropia negativa, né? Uma variação de entropia negativa e muito grande, mesmo que a reação seja exotérmica, ela vai ser, não vai ser espontânea. Né? O grande problema é você assumir essas coisas. Né? Tem certas coisas que fazem sentido. Por exemplo, constante de equilíbrio de dissociação ácida para o HCl. Né? Não faz sentido você definir, porque você não consegue medir HCl ligado, não tem como medir isso, porque se existe, é numa quantidade tão mínima que está abaixo de qualquer técnica possível que você pensar para achar essa espécie. Então você assume que a dissociação do HCl é completa, porque não se consegue detectar HCl ligado numa solução aquosa de HCl. Entendeu? Eu estava pensando em algum processo isotérmico que, no caso, talvez não seria espontâneo a certa temperatura, talvez uma formação de algum cristal, né, que você liberaria energia, né, para, sei lá, uma substância entrar na fase sólida, só que isso você também está, no caso, não tendo um aumento tão grande de entropia. Exato. Esse seu exemplo é muito interessante, porque normalmente, se você tem espécies em solução e elas precipitam na forma de um cristal, você tem diminuição de entropia no processo. Né? A menos que as espécies não sejam muito solúveis, mas geralmente não é o caso, as espécies iniciais. Então, você tem lá a precipitação. Essa precipitação, ela causa, tipicamente, uma diminuição da entropia, porque você tinha espécies com uma certa liberdade translacional, e ao precipitar, ao formar um sólido e precipitar, você diminui essa liberdade translacional. Então, tipicamente, você tem uma diminuição de entropia. E aí, como isso acontece, para que o processo seja espontâneo, ele tem que ter o ΔH positivo, né? Aliás, ΔH negativo. Né? Tem que ser um processo exotérmico, porque se for endotérmico também, endotérmico com variação de entropia negativa, necessariamente vai dar ΔG maior que zero, certo? Então, para que você tenha a formação de um cristal, ela necessariamente tem que ser exotérmica. E aí, para que seja uma formação de cristal, para que ela realmente aconteça, esse termo exotérmico tem que ser maior que o termo entrópico, né? E o termo entrópico é desfavorável normalmente. Então, sim, né? Se você quer ter a formação de um cristal, de um material qualquer, você tem que ter um termo de entalpia negativo. Né? Mas ele pode ou não ser suficiente. Né? E é por isso que, normalmente, quando você aumenta a temperatura, você dissolve os materiais. Né? Sim, tipo, qual foi o exemplo que eu pensei tipo, na minha cabeça para não generalizar essa questão de que sempre quando um processo é exotérmico, ele pode ser espontâneo. Exato. Né, tem várias coisas que são exotérmicas e que dependem da situação, né? Então, por exemplo, a adsorção. A gente não falou disso, eu até tenho aulas preparadas disso, às vezes
eu dou essas aulas no presencial, 1 ou 2 vezes eu já dei sobre química de superfície. Quando você está falando de adsorção, a adsorção é um material que está no ar ou numa solução se prender, né, a um outro material, né, muitas vezes sólido, e ele fica, ele tem essa ligação. Essa ligação ela pode ser mais fraca ou mais forte. Mas para que a adsorção aconteça, você sempre tem diminuição de entropia. Então, necessariamente, se a adsorção acontece, ela é um processo exotérmico. Necessariamente. É o único jeito de acontecer a adsorção. Então, você nunca vai medir um processo adsortivo que seja endotérmico. Ele sempre vai ser exotérmico, né? Aí, pode ser mais ou menos exotérmico, e isso vai dizer para você qual que é a extensão da dissorção, se essa dissorção é mais forte, se ela é mais, se o sistema, né, com a molécula dissolvida no seu sólido é mais ou menos estável, né? Tudo depende do ΔH, porque o ΔS ele vai sempre diminuir e vai ser sempre menor que zero, né? E não varia demais, assim, não, a menos que água é complicado para descrever, mas a maioria das substâncias você tem um ΔS negativo e de valores relativamente similares ali, né? Então você precisa ter um ΔH bem negativo para que você tenha um ΔG razoável, né? Para você ter a adsorção de um material qualquer, não sólido. São exemplos, né? Que o que você está falando faz sentido. O que eu estou falando é essa coisa da generalização, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado só com a generalização para a gente não ficar preso a ela, né? A história dos gases, né? Também a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para não generalizar na hora errada, né? Essa parte de fenômeno de adsorção, ela é importante na questão de cromatografia, né? Sim, cromatografia, sim. Mas tem outras coisas, né? Por exemplo, uma indústria que absorve muitos químicos no Brasil é a indústria de tintas. E a adsorção e química de superfície é essencial na indústria de tintas. É o diferencial que realmente diferencia uma tinta, é justamente essa capacidade de adesão, né? Os pigmentos são importantes, mas você tem uma tinta, ela é boa se ela adere bem ao material que você quer pintar, né? Então, a ideia da adesão, que é associada à química de superfícies, é essencial na indústria de tintas, né? Aqui na Zona da Mata, a gente não tem indústria de tintas relevantes, pelo menos que eu tenha de memória, mas em vários lugares do país você tem muitas indústrias de tinta. E é um sorvedouro de mão de obra de químicos. Mas em cromatografia é muito relevante também, porque é um dos processos que está no equilíbrio, né, quando você está fazendo a eluição. Não só isso, né? Você tem um monte de coisa, né? Cromatografia e suas derivadas, né? Eletroforese capilar, as diferentes cromatografias, tudo tem a ver com a dissorção, né? Geralmente. Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nem nenhum comentário, a gente para de gravar. A gente pode continuar conversando, só para não ficar um vídeo, para se alguém for assistir depois, não achar muito estranho. Tá? Vocês querem tirar qualquer outra dúvida? Não, professor, por mim tá tudo Não. certo. Tá joia. Você também não, né, Isadora? Eu vi aqui no chat. Bom, eu vou parar de gravar, então.